Olá e seja bem-vindo a mais um vídeo do Notícias com Saba. Notícias do INSS para aposentados e pensionistas, 13º salário antecipado. O governo federal anunciou a antecipação do 13º salário para os beneficiários do INSS. O pagamento será dividido em duas parcelas iguais. Primeira parcela, abril de 2024, segunda parcela, maio de 2024. O valor total do 13º salário será equivalente a um salário mensal de cada beneficiário. A antecipação do 13º salário beneficiará cerca de 33,7 milhões de brasileiros. O decreto para a antecipação do 13º salário em 2024 já foi publicado no Diário Oficial da União. Calendário de pagamentos. Março, 22/03. NIS final 1 salário mínimo. 23/03. NIS final 2 salário mínimo. 24/03. NIS final 3 salário mínimo. 25/03. NIS final 4 salário mínimo. 26/03. NIS final 5 salário mínimo. 27/03. NIS final 6 salário mínimo. 28/03. NIS final 7 salário mínimo. 29/03. NIS final 8 salário mínimo. 30/03. NIS final 9 salário mínimo. 31/03. NIS final 0 salário mínimo. Abril. 01/04. NIS final 1 acima de um salário mínimo. 02/04. NIS final 2 acima de um salário mínimo. 03/04. NIS final 3 acima de um salário mínimo. 04/04. NIS final 4 acima de um salário mínimo. 05/04. NIS final 5 acima de um salário mínimo. 06/04. NIS final 6 acima de um salário mínimo. 07/04. NIS final 7 acima de um salário mínimo. 08/04. NIS final 8 acima de um salário mínimo. 09/04. NIS final 9 acima de um salário mínimo. 10/04. NIS final 0 acima de um salário mínimo. Outras notícias. Revisão da vida toda. O STF retomou o julgamento da tese da revisão da vida toda em 3 de abril. A decisão final ainda não foi tomada. Empréstimo consignado. O INSS oferece empréstimo consignado com taxas de juros atrativas. Consulte as condições no site do INSS ou ligue para 135. Geladinho Gourmet. Curso online ensina como fazer e vender geladinhos gourmet. Uma ótima opção para quem quer ter uma renda extra. Notícias do INSS para aposentados e pensionistas. 13º salário antecipado. O governo federal anunciou a antecipação do 13º salário para os beneficiários do INSS. O pagamento será dividido em duas parcelas iguais. Primeira parcela, abril de 2024, segunda parcela, maio de 2024. O valor total do 13º salário será equivalente a um salário mensal de cada beneficiário. A antecipação do 13º salário beneficiará cerca de 33,7 milhões de brasileiros. O decreto para a antecipação do 13º salário em 2024 já foi publicado no Diário Oficial da União. Calendário de pagamentos. Março, 22/03. NIS final 1 salário mínimo. 23/03. NIS final 2 salário mínimo. 24/03. NIS final 3 salário mínimo. 25/03. NIS final 4 salário mínimo. 26/03. NIS final 5 salário mínimo. 27/03. NIS final 6 salário mínimo. 28/03.
NIS final 7 salário mínimo 29,03. NIS final 8 salário mínimo 30,03. NIS final 9 salário mínimo 31,03. NIS final 0 salário mínimo abril 0104. NIS final 1 acima de um salário mínimo 0204. NIS final 2 acima de um salário mínimo 0304. NIS final 3 acima de um salário mínimo 0404. NIS final 4 acima de um salário mínimo 0504. NIS final 5 acima de um salário mínimo 0604. NIS final 6 acima de um salário mínimo 0704. NIS final 7 acima de um salário mínimo 0804. NIS final 8 acima de um salário mínimo 0904. NIS final 9 acima de um salário mínimo 1004. NIS final 0 acima de um salário mínimo. Outras notícias. Revisão da vida toda. O STF retomou o julgamento da tese da revisão da vida toda em 3 de abril. A decisão final ainda não foi tomada. Empréstimo consignado. O INSS oferece empréstimo consignado com taxas de juros atrativas. Consulte as condições no site do INSS ou ligue para 135. Geladinho Gourmet. Curso online ensina como fazer e vender geladinhos gourmet. Uma ótima opção para quem quer ter uma renda extra. Notícias do INSS para aposentados e pensionistas, 13º salário antecipado. Boa notícia para os aposentados e pensionistas do INSS. O governo federal antecipou o pagamento do 13º salário para 2024. Isso significa que você receberá o valor extra antes do FINA. Final do ano, em 2 parcelas iguais. Primeira parcela, a partir de abril de 2024, datas exatas a serem definidas. Segunda parcela, a partir de maio de 2024, datas exatas a serem definidas. Exemplo, se você recebe R$1.000 por mês de aposentadoria, receberá R$500 em abril e R$500 em maio a título de 13º salário. Beneficiados. A antecipação do 13º salário beneficiará cerca de 33,7 milhões de brasileiros, incluindo aposentados, pensionistas, auxílio-doença, auxílio-reclusão e outros beneficiários do INSS. Objetivo: a antecipação do 13º salário visa injetar recursos na economia e estimular o consumo, além de ajudar os beneficiários do INSS a se organizarem financeiramente para o final do ano. Calendário de pagamentos. O calendário de pagamentos do 13º salário ainda não foi divulgado pelo INSS. É importante ficar atento aos canais oficiais do INSS para saber as datas exatas de pagamento. Previsão: o calendário deve ser divulgado em breve no site do INSS e nas redes sociais. Recomendação: consulte o site do INSS ou ligue para 135 para obter mais informações sobre o calendário de pagamentos. Outras notícias. Revisão da vida toda. O STF retomou o julgamento da tese da revisão da vida toda em 3 de abril. A decisão final ainda não foi tomada. O que é? A revisão da vida toda permite que os aposentados do INSS calculem seus benefícios com base em todos os seus salários de contribuição desde o início da vida laboral. Impacto: a decisão do STF pode beneficiar milhões de aposentados e pensionistas do INSS. Empréstimo consignado. O INSS oferece empréstimo consignado com taxas de juros atrativas. Consulte as condições no site do INSS ou ligue para 135. Vantagens: taxas de juros mais baixas do que as do mercado. Prazos de pagamento longos e parcelas descontadas diretamente do benefício.
Cuidados: é importante analisar as condições do empréstimo antes de contratá-lo, para evitar comprometer seu orçamento. Geladinho Gourmet: curso online ensina como fazer e vender geladinhos gourmet. Uma